Olá, meus queridos, vamos para a nossa aula de Reforma Protestante, depois a Contra-Reforma e depois a gente já vai navegar nas grandes navegações. Então, para a gente entender o que aconteceu, essas mudanças, né, logo após o renascimento cultural e comercial, as mudanças elas foram tanto no comércio, então que a gente lembra, né, no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, após as cruzadas, a reabertura do Mediterrâneo, o renascimento das cidades, do comércio. Com isso trouxe o quê? O renascimento cultural, né? O conhecimento de novo ao homem, o homem dando valor a ele, o humanismo, antropocentrismo. E quando o homem começa a olhar novamente para si, não só para Deus, ele começa também a questionar com o conhecimento que ele vai começar a ter as coisas à sua volta, né? Se durante 1000 anos, na Idade Média, o homem ficou no cabresto da igreja, tudo que a igreja falava, ele obedecia, não tinha acesso ao conhecimento, a Bíblia era toda em latim, não dava para contestar nem o que estava escrito, muita gente era analfabeta e não conseguia ler a Bíblia, né? Então agora, com essas transformações todas, o homem vai ter acesso a tudo. E a corrupção da igreja vai vir à tona, né? Então, tudo voltando à vida, né? A cidade, tudo. A corrupção, as coisas que estavam acontecendo na igreja, né? Todo o modo como a igreja se formou. Então, a igreja se formou numa organização hierárquica, instaurou o celibato, né? Que os clérigos não podiam se casar, que tinham que se dedicar à vida santa. Então eles começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, né? Muitos, mas muitos, né? Principalmente bispos e cardeais, tinham filhos bastardos, né? Tinham relações carnais, então tudo começou a observar que a igreja falava: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, eu tô mandando você fazer isso, mas eu mesma não faço. Então, muita coisa começou a vir à tona, a ostentação da igreja. Afinal de contas, Jesus Cristo não veio um homem simples, carpinteiro. É onde que a igreja só começou a ostentar. Tudo era ouro, tudo era riqueza, né? Como a gente estudou, o alto clero era formado por muitos nobres que se dedicavam à vida, né, clerical. Então os cardeais, os bispos eram filhos de nobres. Então geralmente quando uma família tinha filhos, o primeiro primogênito seguia, né, sendo cavaleiro, senhor feudal, e o outro filho era levado à igreja, mas sempre com a pergunta: essa pessoa tinha o dom para ser, né, ligado à igreja, ser um clérigo? E muitas vezes não, né? E a parte carnal que foi proibida era natural do ser humano, então tudo que falavam que não devia fazer, no final das contas acabava acontecendo. E a corrupção, a ostentação, né? Troca de riquezas, de favores, vendas, né? Venda de perdão. A igreja começou a vender indulgências, a indulgência é a venda de perdão. Tanto que o Papa, para poder fazer a reforma na Basílica de São Pedro, começou a vender de monte perdão para tudo quanto era gente, tá? Então a corrupção começou a ficar muito visível. Outra coisa, eles vendiam relíquias, então falava que era um pedaço da madeira que Jesus Cristo foi crucificado depois de não sei quantos séculos, né? E outras coisas que eram comercializadas, fugindo totalmente do que era a organização, o que era a missão da Igreja Católica. Então isso começou a ficar cada vez mais a olhos vistos para a população e as pessoas começaram a se revoltar, movidos por esse renascimento cultural, né? Então muita gente começou a questionar toda essa corrupção da Igreja Católica. É interessante até a gente falar de São Francisco de Assis, que fundou uma nova ordem, a Ordem dos Mendicantes, a Ordem Franciscana, porque ele, enojado de toda essa corrupção e a sustentação da igreja, ele fundou essa ordem que até hoje os franciscanos são simples, eles andam simples, sem ostentar, vivem da esmola. Então, os próprios católicos começaram a perceber os erros. Só que toda essa corrupção deu margem para o quê? Surgissem próprias pessoas dentro, né? Então a gente vai ver na figura do Martinho Lutero, que ele era um monge, tá? Que vai ser o primeiro, então,
a embarcar nesse movimento que vai ficar conhecido como Reforma Protestante. Por quê? Protestante, que é o protesto contra a Igreja Católica. Então vai ser uma reforma, tá? Protestante. O Martinho Lutero, então, ele era um monge que vivia no Sacro Império Romano Germânico. Naquela época não existia a Alemanha. Então, o Sacro Império Romano Germânico vem desde a época de quando o Carlos Magno morreu e foi dividido o reino em três, e uma parte se transformou no Sacro Império Romano Germânico, isso lá para trás, bem no alto da Idade Média. Então, muitos países vão surgir desse Sacro Império Romano Germânico, a Áustria, Suíça, Alemanha, né? Mas por enquanto eram reinos, principados, e o Martinho Lutero, ele vivia nessa região e ele, né, foi o primeiro a se revoltar no comecinho, que a gente fala do século XVI, 1517, ele vai lá e prega na basílica, né, na catedral da cidade, as teses contra a Igreja Católica. Então essas teses famosas vão criticar todos os absurdos e corrupções da Igreja. Então já é o primeiro passo para a Reforma Protestante. A partir daí, o Martinho Lutero, como monge, está se voltando contra a própria Igreja. Outra coisa que o Martinho Lutero faz é traduzir a Bíblia, tá? Então vai traduzir para o alemão, para as pessoas terem acesso e saberem o que está escrito, para não serem manipuladas. Porque a igreja podia falar que está escrito isso na Bíblia, mas agora as pessoas iam ter acesso a esta Bíblia. E o Martinho Lutero, como, né, com essa revolta, ali acabou abarcando muito da burguesia, né, que também estava contra a igreja, porque sempre existiu o interesse da burguesia de querer ganhar cada vez mais dinheiro e não ter mais a imposição da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era contra o comércio e contra a usura. O que é a usura? A usura são aqueles empréstimos com juros, né? Então a Igreja Católica, ela se mostrava contra o comércio e a burguesia não queria algo, né? Ainda mais a instituição mais poderosa na época, contra o seu comércio. Então o Martinho Lutero teve apoio muito dos nobres e principalmente da burguesia da região. E aí o Martinho Lutero, apesar dele ter ido contra a igreja, algumas coisas ele concordava. Então, em relação à atividade comercial, o próprio Martinho Lutero também era contra a usura e contra a ganância, né? Mas a ganância a gente vai falar dos dois lados, porque a própria Igreja Católica, querendo vender as suas indulgências, ela tinha o seu lado ganancioso. Então, Martinho Lutero acabou inspirando todos os outros movimentos que irão surgir. E Martinho Lutero tinha firme que a fé inabalável levaria, então, o ser humano à salvação. Ao contrário da Igreja Católica, que falava através das boas ações e também da contribuição na igreja, né? Então, o Martinho Lutero falava que era através da salvação. Obviamente, então, ele foi excomungado e como ele foi contra ao Papa, ele era contra a hierarquização da igreja. Ele achava que todos tinham que ser iguais, né? E que tinha Cristo, né, como o que teria que seguir, não tinha que ter um líder numa hierarquia. Então todas as religiões protestantes foram também contra essa hierarquização. Todas as religiões, né, continuaram seguindo a Bíblia. Então a Igreja Católica, o livro sagrado era a Bíblia, e as religiões protestantes que surgiram também. Só que a interpretação vai ser feita de maneira diferente, não vai ter mais a hierarquização, o Papa não vai ser mais o líder, né, somente para a Igreja Católica. Então todas essas diferenças a gente tem que falar. O Martinho Lutero vai inspirar quem? Uma outra pessoa que vai fundar uma outra religião, que foi o João Calvino. O João Calvino vivia na Suíça, né? E ele vai fundar, como ele era, né, ligado à burguesia, ele vai fundar a sua religião, muito parecida com algumas coisas que Martinho Lutero vai colocar, mas ao contrário do Martinho Lutero, que tinha sua ressalva em relação à atividade comercial, para o Calvino, a atividade comercial e o trabalho era a salvação. Então ele é totalmente a favor da atividade comercial e o trabalho salvaria o homem, né? Só que ele falava muito, criticava a preguiça e aos prazeres. Ele achava que o homem tinha que só trabalhar, né, se dedicar, e isso levaria à salvação. E o Calvino, assim como o Martinho Lutero, continuou seguindo a Bíblia, não reconhecia mais o Papa, né, e era contra a hierarquia, certo? E então a salvação
para os calvinistas, que ficaram conhecidos seguidores do João Calvino, era através do trabalho, né? Então, o João Calvino, a gente tem que pensar assim, o calvinismo foi uma religião que foi muito assim, fora da curva, né? Então, como era muito totalmente a favor da burguesia, do trabalho, do comércio, era totalmente a favor do comércio. Então, lembra que o Lutero tinha suas ressalvas contra a ganância e a própria usura. O Calvino não, o calvinismo era totalmente ligado ao trabalho. Então, a burguesia fez a festa. Então, se espalhou por muitos lugares da Europa, só que foi uma religião que foi muito perseguida, né? Então, na Suíça era o calvinismo. Os franceses, né, calvinistas, ficaram conhecidos como huguenotes, e na Inglaterra eles ficaram conhecidos como os puritanos. A gente vai ver mais pra frente que vai ter um embate também entre as próprias religiões protestantes. Então, o Calvino, ele não conseguiu se fixar o calvinismo em nenhuma, oficialmente em nenhuma região. Toda a região que o Martinho Lutero influenciou ali, do Sacro Império Romano Germânico, se tornou protestante luterana, tá? Aí a gente vai ver uma religião surgir num motivo completamente que a gente fala nada a ver com as outras. Por quê? Vamos para a Inglaterra agora. Na Inglaterra, assim, foi super católica, super ligada ao catolicismo. Só que aí que vai acontecer, né? Que eu lembro que a gente estudou sobre os Tudors após a Guerra das Duas Rosas. O filho do Henrique VII, o Henrique Tudor, o Henrique VIII, tá? Ele vai o quê? Ele assume o trono, se casa com a Catarina de Aragão e ele acaba tendo uma filha. O que vai acontecer? Ele era uma pessoa assim, um cara muito assim danadinho, né? Ele gostava muito de mulher. E ele sempre tinha várias amantes e tudo mais. Só que ele vai acabar se apaixonando por uma moça chamada Ana Bolena. Só que a Ana Bolena é muito esperta, querendo poder, ela fala pro Henrique VIII assim, eu só me caso, eu só, né, vou dormir com você se a gente se casar. Mas não existia divórcio na Igreja Católica, tá? As únicas maneiras de anular um casamento eram raríssimas e só o Papa podia anular. Aí o Henrique VIII, completamente obcecado pela Ana Bolena, fez porque fez, mandou pro Papa falando que quando ela casou com a Catarina de Aragão, ela já tinha sido esposa do irmão dele e que por causa disso ele nunca ia dar um filho para ele. Então colocou vários impedimentos, mas o Papa não aceitou em nenhum momento anular o casamento. Ele tentou, Henrique VIII, ele estava tão doido pela Ana Bolena que ele resolveu o quê? Romper com a Igreja Católica. Ele rompeu com a Igreja Católica, falou que não ia mais seguir, fundou uma nova religião, que foi a religião anglicana. Então, a religião anglicana foi fundada de uma maneira diferente, né? Foi porque a birra e como é que fala? A revolta, né? E do Henrique VIII. Só que, obviamente, né? Teve as suas vantagens, porque o que o Henrique VIII fez ao fundar essa nova religião? Ele arrendou todas as terras da igreja para si mesmo, para o seu próprio reino. Ele ficou mais poderoso, conseguiu pagar muita dívida, mas ele acabou tendo a inimizade da Igreja Católica e de muitas outras nações, principalmente Portugal, Espanha e França, que eram extremamente católicos. Mas, enfim, ele acaba fundando essa nova religião. Claro que, obviamente, com a burguesia inglesa apoiando, então eles também eram a favor da atividade comercial, não reconheciam mais o Papa, né? A salvação também através da fé, seguiam a Bíblia e assim, tinha uma ordenação até, uma hierarquia bem parecida com a Igreja Católica, mas, obviamente, que acima de tudo, podia se separar, né? Então, o divórcio para os protestantes era uma coisa tranquila e o pastor ou todos os líderes dessas novas igrejas poderiam se casar. Então, o Henrique VIII conseguiu o que ele queria, né? Ironicamente, ela acabou tendo uma filha com a Ana Bolena, né? Que será futuramente a Rainha Elizabeth I. E ele não consegue ter um filho com ela e ele acaba depois se desinteressando por ela e ele vai acabar o quê? Mandando decapitar a própria Ana Bolena. Olha só o que aconteceu, né? Da birra de um rei. Mas enfim, então as três religiões mais importantes que surgiram nessa época protestantes, então foram luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, certo?
Importante ressaltar que outra coisa, né, outra situação que fazia com que os protestantes contestassem a igreja era em relação aos santos, né? Então, muitos protestantes eram contra a adoração dos santos. Aí a gente vai fazer uma associação aos iconoclastas, que eu não sei se vocês lembram quando a gente estudou o Império Bizantino, quando teve o cisma, né, que separou a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, o pessoal do Oriente, né, dos bizantinos, eles seguiam esse preceito que eles eram contra os santos. Então, os protestantes, eles eram contra a adoração de santos. Até hoje, essas igrejas protestantes, evangélicas, elas não adoram santo, tá? Então, é uma coisa importante, porque a gente vai ver uma diferença das próprias igrejas. As igrejas católicas são cheias de santos. Quando você entra numa igreja católica, tem todos os santos, né, as imagens, e uma igreja protestante não tem santos, não tem adoração de santos, tá? Então, teve alguns movimentos em que os protestantes quebraram revoltas, em que eles quebraram imagens, principalmente no lugar em que as igrejas católicas se transformaram em igrejas protestantes. E aí a gente vai ressaltar muito lá no Sacro Império Romano Germânico, eles substituíram, quebraram os santos, né, sem dó nenhuma, né, e deixaram as igrejas clean, sem santo nenhum, tá? Então, os iconoclastas, então, eram aquele movimento daquelas pessoas totalmente contra a adoração dos santos. Então, os iconoclastas podiam ser luteranos, calvinistas, enfim. Eles eram contra a adoração dos santos, que é algo intrínseco à Igreja Católica, até hoje né? Porque quem é católico, eu no caso sou católica, a gente tem a devoção aos santos, enfim, certo? Aí a Igreja Católica começou a ficar abalada, assim, abalou demais também o rompimento com uma grande nação que era a Inglaterra, né? E assim, outros países, países católicos, bem católicos, que até hoje são muito católicos, como Portugal, Espanha e França, se uniram até a própria igreja para dar a sua resposta. E a resposta da igreja, diante dessa crise, perdendo vários devotos, porque até então era só católico, né? Então, vai ter uma resposta, essa resposta vai ficar conhecida como a contra-reforma. Eu quero que vocês entendam uma coisa, tanto os católicos quanto os protestantes, eles eram cristãos, eles acreditavam em Jesus Cristo. Então, quando a gente fala cristãos, católico, protestante. Agora, o católico acredita na Igreja Católica Apostólica Romana. E os protestantes têm as suas religiões. Então, começou tudo com o luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e de lá a gente vai estudar depois mais pra frente que os puritanos, que eram os calvinistas que foram para os Estados Unidos, fundaram outras igrejas. Hoje em dia tem inúmeras igrejas ligadas ao protestantismo, que a gente fala, até igrejas evangélicas, enfim. Mas são todas cristãs, acreditam em Jesus Cristo, na Bíblia, ok? Isso é importantíssimo para não deixar de entender. Então a Igreja Católica vai dar a sua resposta e aí ela vai fazer uma reunião famosa, o Concílio de Trento, que a Igreja Católica ela fazia várias reuniões, que ela reunia bispos e cardeais para resolver problemas pontuais durante a sua história. Então, desde que foi fundada, vários concílios foram realizados. E esse Concílio de Trento foi o concílio que vai fazer o quê? As determinações e as ações que a Igreja Católica vai fazer contra essa reforma. Então, dali vão surgir determinações importantes, tá? Para a resposta da igreja. Então, a igreja, ela vai começar o quê? A perseguir essas pessoas que vão contra a Igreja Católica. Então, ela vai lançar ao Tribunal de Inquisição, onde a pessoa, a herege, considerada herege, que é aquela pessoa que vai contra a sua crença, né? O pecador, enfim, ele vai ser julgado. O Tribunal de Inquisição era julgado pelos próprios cleros, pelo próprio clero, então pelos bispos, cardeais, enfim. Então a pessoa era julgada, ela tinha a chance de pedir perdão, né, ou não, e dependendo da gravidade de seus pecados, ela podia ser morta ou na fogueira ou ter uma morte um pouco menos dolorosa. E outra determinação foram o quê? Os autos de fé, né? O auto de fé já era uma grande cerimônia. Nos autos de fé apareciam o quê? O rei estava lá, tanto o clero e tudo, e o pecador, o herege, ele tinha a possibilidade de pedir perdão para o rei. Outra determinação foi o índex. Índex, em latim, chama índice. Então, o que é um índice? Você coloca o índice, quando você vai num livro, tem vários
itens, né? Então esse índex tinha vários livros que a Igreja Católica determinou como proibidos, que nenhum católico poderia ler. Então esse é o índex. E foi fundada a Companhia de Jesus, né, lá na Espanha, que lá na Companhia de Jesus quem era ligado eram os jesuítas. Nesse momento que estava tendo a Reforma Protestante, já tinham chegado na América, né, descoberto novas terras, que a gente sabe que não é nova, e novos habitantes. Então a intenção da igreja com a Companhia de Jesus, com os jesuítas, era o quê? Pegar novos fiéis, né, devotos. Então ia o quê? Converter principalmente os habitantes deste novo continente descoberto, que foi a América, a África, enfim, certo? Então foram essas medidas tomadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica continuou com as indulgências, mas de uma maneira mais tranquila, ela continuou com a sua, mas ela deu uma disfarçada, né? Só para tentar não deixar tão evidente e tentar reconquistar os seus fiéis. Importante dizer, como eu já falei, algumas nações continuaram oficialmente ligadas à Igreja Católica. E nesses países, né, nesses lugares, nesses reinos que continuaram ligados à Igreja Católica ou protestante, então você ser católico ou ser protestante não era só uma religião, era questão política. Então, por exemplo, você estava na Inglaterra, você era católico, você ia ser perseguido pelo reino, pelo rei, porque estava indo contra a religião dele. A mesma coisa na França, Portugal, Espanha, os protestantes perseguidos pelo rei, que eram católicos. Então começaram a ter guerras religiosas, né, perseguições terríveis a esses protestantes. Os mais perseguidos, como eu já tinha falado, foram os calvinistas. Na própria França teve um momento trágico, que foi a noite de São Bartolomeu, em que a Catarina de Médici, ela casou a filha dela com um protestante, e aí chamaram os protestantes para a festa, e quando estava na praça, ela mandou os guardas matarem todos os protestantes. Então ficou uma briga eterna. Na própria Inglaterra, perseguição contra os católicos, contra os puritanos, né, que eram os calvinistas na Inglaterra. E esses puritanos que foram perseguidos na Inglaterra foram morar neste novo mundo que era a América, né, que depois a gente vai estudar, os Estados Unidos, enfim. Então teve muita guerra, né? Até hoje tem embate, né? Uma briga. Então é muito bizarro, né? Você brigar por causa de Deus, por causa de fé. Eu acho que a gente tem que respeitar a fé de todo mundo, seja ela qual for, entendeu? Católicos, protestantes, quem não acredita, judeus, quem não acredita em Jesus Cristo, todo mundo tem que ser respeitado em sua religião. Mas enfim, esse foi um episódio que marcou muito a história. Outro acontecimento importantíssimo, né, que foi consequência do renascimento comercial e do renascimento cultural, foram as grandes navegações. E o que foram as grandes navegações? Nada mais do que aquele europeu que se jogou, né, no desconhecido e acabou indo para outros lugares que até então, né, durante os 1000 anos que ficou fechado na Idade Média, eles não conheciam. É importante aqui ressaltar que antes do período medieval em que foi fechado, a África, a Ásia, o Império Romano tinha uma troca intensa, né, desses locais. A África sempre foi um continente riquíssimo, com grandes reinos com desenvolvimento tecnológico para a época, riquezas, né, com a sua particularidade. Então tem gente que coloca a África como uma coisa só, e na verdade a África tem uma diversidade incrível, né? E já existia, porque foi o primeiro local onde desenvolveu, né, o ser humano, a origem dos seres humanos. Então, era uma região que sempre fazia a troca com o Império Romano, tudo na Antiguidade. Durante a Idade Média, como a Europa ficou fechada, né, lembra do Mediterrâneo, fechado pelos árabes, os europeus ficaram fechados naquele mundinho deles, feudal. E aí, quando eles reabriram, né, através das cruzadas, o comércio e tudo, eles voltaram a ter contatos com esses povos e conhecimentos, né? Nas cruzadas, apesar da guerra contra os árabes, os europeus tiveram muita troca de conhecimento. Então, troca de conhecimento de medicina, de matemática, de ciências e de técnicas de navegação, porque até então o europeu navegava só nos seus mares internos. E o que aconteceu? A Igreja Católica colocava medo, né, neste cristão, neste católico. Então ele cresceu achando que fora dali, da vida dele, só existia aquele mundinho deles. E fora, o mar, a terra era plana.
Então, se você fosse se aventurar naquele oceano, você ia morrer, porque tinham monstros, e depois ia ter um abismo que você ia cair. E com o advento da ciência, muitos dos estudiosos e cientistas que vão surgir no Renascimento vão comprovar que a Terra é o quê? Redonda, né? Eles vão começar a estudar, desenvolver técnicas e aparelhos tecnológicos, bússola, astrolábio, que vão comprovar, luneta, que a Terra é redonda, né? E então, aquele medo que o homem tinha do mar, né, apesar de ainda estar na cabeça dele, ele vai se aventurar. Então agora vai acontecer uma grande aventura deste homem europeu que vai sair navegando e aí vai chegar em novos lugares, que na verdade não são novos, mas para o europeu é novo, tá? E aí é importante a gente voltar um pouco no que a gente já estudou, quando a gente lembra que qual foi o primeiro país a se formar com uma monarquia nacional e se unificar foi Portugal. Isso, né? Século 13, 14, foi o primeiro, e a partir do momento que Portugal se forma, ele já vai, o que a burguesia já começa a se movimentar para poder sair e comercializar cada vez mais, e estudar e construir navios para se jogar nesse oceano. Depois quem vai se unificar vai ser a Espanha, né? E depois a gente vai falar da França e da Inglaterra, porque a França e a Inglaterra, enquanto Portugal estava se formando como monarquia, a França e a Inglaterra estavam se jogando numa guerra entre elas, que foi a Guerra dos 100 Anos, e aí enquanto estava essa briga toda, Portugal já estava bombando lá nos mares. E por que foi essa intenção da burguesia portuguesa de sair aos mares? O que eles queriam, né? Então, o intuito era as especiarias. E por quê? Com essa troca e a volta do comércio, coisas novas começaram a entrar no continente europeu, conhecimento e tudo mais. Então começou a entrar tecidos chiquérrimos, seda, perfume e temperos, né? As especiarias que a gente fala, que é canela, pimenta, noz moscada, gengibre. Então o homem europeu, fechado naqueles séculos de feudalismo, comia uma carne com sal somente, não tinha um temperinho a mais, né? E não tinha essas outras coisas, perfumes, sedas, coisas maravilhosas que vinham lá da Índia, da África, da Ásia. Então isso tudo começou a entrar, né? Só que quem tinha contato só e tinha dinheiro para pagar é quem tinha dinheiro, né? Era a burguesia, a alta burguesia e a nobreza. Qual era a intenção da burguesia portuguesa, então, para sair aos mares? Era o quê? Chegar direto na fonte, na Índia, para trazer esta mercadoria mais barata. Então, vamos lá. Até então, o percurso que era feito, tá? Vindo da Índia, era terrestre. Então tinha que passar tinha que passar pela África, Ásia, né, continentes e cidades e reinos, e muitas vezes tinha que pagar imposto ou tinha perigos de perseguição e morte. Então esse mercador que ia até a Índia através da via terrestre passava por um grande perrengue, né? Então, se ele trazia a canela, pacote de canela a R$10, todo o percurso que ele levava para chegar na Europa, os impostos, tudo que ele pagava, essa canela ia valer o quê? Muito mais. Ela ia chegar cara lá na Europa, então valia de R$100. E aí as pessoas não tinham acesso quase, né? Era mais quem tinha dinheiro. Então a intenção dos portugueses era o quê? Ir direto à fonte, para não ter esse intermediário aqui terrestre, porque ele ia conseguir trazer uma grande quantidade de canela e vender por um preço mais barato, porque a intenção era vender cada vez mais. A burguesia só vai pensar agora em lucro, 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 dinheiro, 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 money, 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 certo? Então a intenção dessa burguesia portuguesa era trazer direto e todo mundo ter acesso a especiarias, não só quem tinha dinheiro. Tá? E aí foi, construíram, estudaram, trocaram conhecimentos com outros povos e construíram então os navios, e Portugal começou então a sua aventura até a Índia. Portugal, isso durante o século XV todo, como eu falei, Inglaterra e França estavam na sua Guerra dos 100 Anos, a Espanha ainda estava se unificando e Portugal já estava lá. Portugal logo no começo do século XV, em 1415, chega no primeiro local ali na África chamado Celta. E aos pouquinhos, então, ia um navegador, depois ia outro, eles foram contornando a África. Cada local que Portugal parava, montava lá o seu lugarzinho, o seu armazém, já dominava a região, trocava ideia com os povos.
E nisso ele foi indo, até que a primeira grande conquista, tá, de Portugal, foi quando ele contornou o Cabo da Boa Esperança, porque ao sul, bem ao sul, na ponta da África, tinha uma parte ali que tinha uma grande tormenta, que era os navios, muitos naufragavam, e aí o navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, então já foi uma grande vitória. E aí eles voltavam com novos recursos e outros navegadores iam. Aí então, depois da volta de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama vai sair, já sabendo todos os percursos, chega lá onde Bartolomeu Dias estava, e aí então Vasco da Gama consegue chegar nas Índias. Então o primeiro navegador europeu que chegou nas Índias foi Vasco da Gama. Nisso, a África estava toda dominada pelos portugueses, inclusive, né, para a chegada da Índia. O que aconteceu? A Espanha foi a segunda a se unificar, ok? A Espanha pensou, eu não vou conseguir ir pelo mesmo caminho de Portugal, porque primeiro Portugal vai cobrar imposto e não vai deixar eu passar. A ideia deles era ir para a Índia, mas por um outro caminho. E nisso veio o mercador, né, o navegador italiano chamado Cristóvão Colombo. Ele tentou recursos para fazer essa viagem junto aos reinos italianos, mas ninguém acreditou nele. Aí ele foi atrás dos reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. E ele chegou, olha, eu tenho essa intenção de chegar nas Índias e tal. E como Cristóvão Colombo acreditava na Terra ser redonda, ele pensava o seguinte, vou contornar a Terra. Porque eles não sabiam que existia a América, que já estava desde o início do mundo lá. Então ele falou, vou contornar e vou chegar pela Índia do outro lado. Então investiram nele, ele foi exatamente seguindo, né, em direção ao contornar a Terra e de repente ele tropeça no meio do caminho com o continente americano, o supercontinente americano. Ele vai chegar na América Central, só que Cristóvão Colombo acha que chegou nas Índias. Ninguém sabia que existia esse outro continente, tá? Então, quando ele chega, ele ainda fala que os habitantes, né, os nativos que estavam lá, ele deu o nome de índios, por isso que é conhecido como índios, e hoje em dia a gente sabe que é uma maneira pejorativa de falar, que a gente tem que falar que são tribos indígenas, porque como a gente estudou também aqui na América, a gente tinha vários povos há muito tempo, né? Há muitos e muitos séculos atrás, né? Grandes civilizações como Incas, Maias e Astecas. Então já tinha muito domínio aqui, não era uma nova terra, mas previsão do europeu era. Então quando ele chega lá, ele acha que está nas Índias, mas ele é o primeiro a chegar. Aí depois ele fica por muito tempo achando que é um novo continente, até que tem um outro navegador que vai até lá, né, o continente americano, e comprova que é um novo continente. Este navegador é o Américo Vespúcio, por isso que o nome América foi dado em homenagem ao Américo Vespúcio, certo? Diante disso, o que vai acontecer? Portugal e Espanha dominando tudo, eles vão acabar dividindo a terra nos dois lados, leste e oeste. E vai ser o Tratado de Tordesilhas que vai dividir essas terras como a parte que é de Portugal, a parte que é de Espanha, e como a gente vê, né, o Tratado de Tordesilhas, um pedacinho do Brasil, que é o litoral, vai pertencer a Portugal e o restante vai pertencer à Espanha. Então, as próximas aulas que a gente vai ter, a gente vai falar dessa colonização que vai se iniciar na América. É isso daí, gente. Vai dar tudo certo, vocês vão muito bem na prova.